Já volto então com você. Tá bom, até mais. Você já passou por algum tipo de preconceito? Porque quem já passou, já sentiu na pele e fala, ai, nossa, tocou meu coração. Quem não sentiu ou quem já julgou, muitas vezes nem percebe que fez isso. Ah, é um preconceito bobo, é porque é de uma outra origem. Ah, é porque a cor não é a mesma que a minha, já tá julgando. E que conceito é esse pré-estabelecido que nós temos o direito? Será que temos esse direito? O psicoterapeuta Bob Carlucci conversa com a gente a partir de agora. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Vamos falar de preconceito, porque na verdade este conceito já existe, determinado por alguém, e nós julgamos porque somos onipotentes, é isso? É mais ou menos por aí, né? O que a Sumaya explicou é assim, quer dizer, um fato, um incidente que ocorreu, né? Então isso criou-se um preconceito primeiro, né? O pré, é o antes. Então foi assim, como quem causou o evento foram pessoas de origem árabe, então isso gera um preconceito, ou seja, toda pessoa de origem árabe é terrorista, o que é uma grande bobagem. Todas as pessoas que são pobres são ladrões e muito pelo contrário, a gente vê aí os crimes de colarinho branco, de muita gente com muita bufunfa, muito dinheiro, não é? Os nossos políticos, alguns políticos, né? Mas também não são todos, porque a gente acaba julgando também que todos são corruptos e nem sempre é assim. Vamos falar dessa história do preconceito. Por que você escolheu esse assunto para falar, Bob? Porque eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia fica meio velado, né? E normalmente se ventila muito do preconceito ou do preconceito com relação a raças. Mas existe uma coisa muito antes disso. O preconceito que a gente tem da gente mesmo. E isso causa problema nas pessoas. Quer dizer, muitas pessoas chegam pra gente no nosso espaço terapêutico, né? Trazendo problemas psicológicos e às vezes até problemas físicos gerados por um preconceito. Mais ou menos assim, Miriam. Por exemplo, a mídia define, né, que o padrão da mulher bonita, ela tem que ser loira, de cabelo comprido, ou de olho azul, e tem que ter, e tem aquelas medidas padrões, não é? Eu vejo isso toda hora, né? Não sei quanto de busto, não sei quanto de cintura, parará. Fulana arrasou no seu vestido, com suas pernas torneadas, o seu bumbum empinado. E dá aquelas medidas como se fosse uma máquina. Ou seja, quem não se enquadra nesse padrão gera um preconceito de si mesmo. E isso é muito triste. Mesmo que seja inconsciente isso? Mesmo que seja inconsciente. Mas toca? Claro que toca, não é? Por exemplo, se o marido fala alguma coisa, essa daí, ó, que peitão, hein, minha filha, que bonitão. E a mulher tá do lado, ela se sente inferior. Isso. Então eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, né? Não era chique usar óculos. Até porque os óculos que a gente usava não eram essas armaduras fininhas, né? Eram aquelas armaduras de tartaruga, pesado. Então, eu comecei a usar óculos muito cedo, eu era um 4 olhos. Hoje em dia é chique, né? A garotada quer usar aparelho no dente. Eu vejo a minha neta, né? Tem 2 anos e pouco, ela já usa o óculos dela, o óculos lá da Disney, aquelas coisas que você compra. Então, hoje em dia isso é chique. Então, você vê que como muda. Teve uma época que isso era um defeito. Hoje em dia é uma qualidade. Quando, há alguns anos atrás, você usar aparelho para corrigir o dente, você tinha sorriso metálico, sei lá, coisa por aí. Hoje em dia é chique, né? Hoje em dia até aquelas borrachinhas que se colocam são coloridas, que é o time do futebol, a cor, enfim, para menina rosinha, para menino azul, esse tipo de coisa. Então, os preconceitos e o preconceito traz muito sofrimento. E quando você repara, eu sempre gosto de olhar para as coisas da natureza, porque eu parto do seguinte princípio: as coisas da natureza foram criadas por alguém superior. Como nós. Isso, como nós também. Sem influência alguma, né? Sem influência nenhuma, né? Então, não entrando no campo da religiosidade, respeitando, cada um tem a sua, mas aquilo que foi feito por alguém superior. Então, se você vê os animais, eles sabem conviver com as diferenças. Um exemplo clássico disso é o passarinho, o tico-tico, né? Que o chupim vem, coloca os ovos no ninho do tico-tico, né? A fêmea vai embora, a fêmea do tico-tico cria, então nascem uns filhotes que são do tamanho dela e outros filhotes que são enormes e de plumagem toda preta. E claro que ela percebe a diferença, mas isso para ela não importa, porque se está no ninho, ela cuida. Hoje em dia na internet
a gente vê muito, né? Aparece filmes. Cães que cuidaram de gatinhos, cães, gatinho. gatos cuidando de Outro dia me mandaram um hipopótamo na África, um filhote de hipopótamo que a mãe morreu, né? Uns caçadores caçaram e teve uma enchente, o rio levou ele e ele foi desembocar numa ilha. E é uma ilha onde tem aquelas tartarugas gigantes. A tartaruga adotou o hipopótamo como filho. A gente vê desenhos animados, inclusive teve do Rei Leão, né? Que sempre teve aquela história das diferenças, inclusive entre familiares. E tem muito isso também, eu acredito, uma comparação que eu acho de muito mau gosto, mas muitas vezes é inconsciente, de alguns pais que dizem assim, nossa, fulano nasceu cara do pai. Nossa, mas fulano é seu filho do vizinho, porque não tem nada a ver com o outro. Como isso dói e muitas vezes a criança ouve, guarda e cresce uma criança com vários problemas. Não, e tem dúvida, isso gera, e pior ainda, né? Coisa até simples, comparação de filho, né? Porque às vezes numa determinada fase de idade, na escola, ele é mais brilhante e o outro não é tão brilhante, né? Não é aquilo que os pais gostariam, os avós. Então fica aquela coisa assim, né? Você não é tão inteligente quanto seu irmão. Ó, seu irmão entrou numa faculdade... É um exemplo, né? Exato. Então você está criando... Isso, primeiro, é um preconceito, né? Ou seja, você define um padrão e quem estiver fora do padrão está errado. E aí você cria na mente das pessoas o preconceito. Ou seja, quem amanhã não estudar na faculdade que eu estudei, não será um bom profissional. Quem não fez curso superior não será ninguém na vida. O que é uma grande bobagem. Mas a gente percebe também, Bob, por exemplo, que os preconceitos que existem no nosso dia a dia, existem os paradigmas que devem ser quebrados. Mas tem que ter muita força interna. Por exemplo, nós temos aí a Naomi Campbell, que é uma excelente modelo, que é uma negra maravilhosa, perfeita, né? Na aparência, porque a gente não vai contar o que a bichinha faz por fora, que bate em fotógrafo, que briga, que xinga, que faz. Mas quantos paradigmas ela teve que quebrar para chegar onde ela está? Ou seja, até a demonstração de raiva, de desafeto que ela tem, será que não foram tantos preconceitos? Poxa vida, uma negra chegar onde ela chegou, nossa, isso acontece muito. Ou seja, o julgamento de uma raça, de uma cor, de uma origem. De credo, né? Então, quer dizer, e depois que você consegue uma determinada estabilidade emocional, você passa a agredir as pessoas, porque assim, bom, agora eu passei pelo preconceito, né? E então agora eu tenho que agredir as pessoas, porque eu já me resolvi, eu tô bem porque eu tenho cabelo branco, eu uso óculos, eu sou mais baixo, eu sou mais alto, eu sou branco, preto, de bolinha, show de xadrez, enfim. Tenho olho puxado, não tenho olho puxado, tenho olho claro, não tenho olho claro. E aí a hora que você se assume, você passa esse preconceito para frente, porque aí você começa, vamos dizer, a definir padrões, estándares, quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve, né? E isso gera muito sofrimento. E eu acho que o pior preconceito é o preconceito que a gente tem com a gente mesmo. E todo mundo tem algum tipo de preconceito. Porque você olha um padrão... Você quer ser igual. E se em algum momento da sua vida você não estiver dentro daquele padrão... Você cria um padrão para você. E aí você começa a sofrer com isso. Mas o nosso primeiro padrão, vamos lá, são os nossos pais. Deveria ser. Deveria ser. Né? Então nós temos aí um pai, uma mãe que deveria ser um exemplo para nós crescermos bem. E muitas vezes encontramos, né, infelizmente, o pior exemplo dentro da nossa própria casa. Como agir nesse instante, Bob? Eu sempre penso assim, olha, a gente sempre tem que buscar, é claro que você tem que buscar ajuda, né? Eu acho assim, não existe mágica. Não existe milagre, né? Pelo menos a gente não consegue fazer. Eu sempre entendo que é assim, que só existem duas pessoas que podem fazer milagre por você. Uma é você mesmo e outra é Deus. Então quem pode mudar você é só você mesmo. E a gente pode aprender as coisas de 3 formas. A forma que eu acho mais simples é assim, você vê o exemplo e ou você faz igual ou você faz diametralmente oposto. Então é fácil, você aprende com a experiência do outro. Aprendemos por osmose, né? Que é o que o pessoal chama de aprender pelo amor, né? Não causa sofrimento. Você olha lá e fala, eu vou copiar. Ou eu faço igual ou eu faço diferente. A outra forma que todo mundo fala que é o aprender pela dor.
Ou seja, você olha, mas não acredita e tem que testar. Então, é aquilo, minha filha, não põe a mão na tomada porque você vai levar choque. Ah, muito bem, você vai lá, né? Né, Sumaya? Não põe a mão na panela quente. E a gente vai lá e bota a mão no fogo para perceber. Ou porque muitas vezes isso faz parte da nossa personalidade, Isso, né? a gente precisa sentir, né? E tem o terceiro tipo, que é aquele que não aprende nunca. Se recusa a aprender, né? Quer dizer, passa a vida inteira experimentando, mas não aceita, não acredita. E o que eu noto, que eu acho que é um dos piores preconceitos, é assim, a pessoa não conhece o assunto, mas ela tem uma opinião formada. E sempre, na maioria das vezes, negativa, né? Em relação ao Sempre, sempre. É só pelo simples fato de discordar. De discordar. É aquele negócio, ai governo, sou contra, né? Aquela brincadeira que se faz. Mas é muito assim, quer dizer, a pessoa não entende do assunto, mas não tem a humildade de chegar e falar assim, olha, eu vou prestar atenção aqui para aprender como é que faz. Né? Ou aprender a fazer de uma forma diferente. Já até sei fazer, mas eu vou tentar de uma outra forma. Mas não tem essa humildade. Então, na realidade, o que você está criando é um preconceito contra você mesmo, né? Ou seja, eu não sou humilde, é difícil ser humilde. Para ser humilde é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de ser humilde. E nós confundimos muito humildade com servilismo também, com servilismo, né? Sem sombra de dúvida. As pessoas acham que você ser subserviente é sinal de humildade. Isso não é. São coisas completamente diferentes, né? Inclusive, a pessoa que vamos dizer, tem essa ideia equivocada e passa para a subserviência, ela sofre muito também. Porque ela espera do outro a mesma cumplicidade. Ela se põe, assim, acho que figurativamente, no papel de um tapete, né? Todo mundo pode me pisar. Porque eu sou humilde. Eu sou humilde. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Bem, seria muito interessante que começássemos a fazer uma terapia desde a infância, para não criarmos esse preconceito, esse pré-julgamento. A gente sabe que isso daí é quase que impossível, a não ser quando alguns pais percebem que as crianças estão agindo de forma diferente. Aí, minha filha, muitas vezes já é tarde. Então, observe um pouco mais as pessoas que estão ao seu redor, que estão à sua volta. Se observe, eu faço esse trabalho comigo mesmo todos os dias, mesmo porque para eu chegar aqui, para poder falar com você, eu tenho que realmente deixar a coisa fluir, né, Bob? Porque senão a gente vai ficar sempre cheia de preconceito, porque eu já conversei sobre esse assunto várias vezes, mas cada vez que eu converso com o Bob, com a Sumaya, com as pessoas que participam aqui do programa, a gente vê que a gente não sabe nada. Cada dia a gente aprende um pouco mais. E a gente sempre tem, acho que um bom exercício para você treinar a sua humildade é você ficar aberto para todo dia aprender alguma coisa. Bacana. Porque todo dia você aprende algo. Adoro aprender. E sempre é algo útil. As pessoas sempre trazem. Isso é um bom treino para você fazer um pouquinho todo dia a sua humildade. Muito obrigada. A gente começa a semana com essa coisa boa, né? Entendendo um pouco do que acontece no nosso dia a dia. Mas se você tiver alguma dúvida, se você quiser entrar em contato com o psicoterapeuta Bob Carlucci, a gente indica sim, porque ele é fera. Anota o telefone, entre em contato, 193881-4011, e você pode obter outras informações pelo site www.boreas.com.br. Mara, tá bem? Tá ótima. Mande um abraço pra ela. Mando sim, muito obrigado. Boa semana pra você, Pra Bob. você também, obrigado. Até mais. Até mais. Rapidinho intervalo, Brasil. A semana tá apenas começando e você viu que hoje nós temos uma outra Sumaya, além da nossa Sumaya da Tenda Árabe. Vamos exercitar o cérebro. Tô muito curioso.